Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 8 de maio de 2024, quarta-feira, e hoje eu acordei e eu acendi a luz e eu fui até o banheiro, eu abri a torneira e havia água, né, e eu vou poder daqui a pouco fazer alguns compromissos externos. E estou colocando essas coisas que parecem, qual é a graça, se você aperta um botão, acende a luz, se eu pego o meu celular, ele tem carga, se eu vou me conectar, fazer qualquer coisa na internet, eu estou conectado, isso que parece, né, o ar que a gente respira, os gaúchos estão privados disso, né? A gente está diante de uma situação para a qual eu pelo menos não tinha repertório, acredito que muita gente também não podia se preparar para uma situação tão dramática, tão trágica, né? Então fica aqui um forte abraço para todos os que estão numa situação que a gente não consegue nem conceber, né? Como é que é você ser de uma hora para outra privado daquilo que parece natural, né? Que parece conectado, parece ligado indissoluvelmente à sua própria existência, que são essas expectativas que a gente tem de que as coisas estejam funcionando. E aí nós temos aí milhões de pessoas, né, centenas de milhares de pessoas que estão numa situação em que você aperta o botão, não tem luz, em que você abre a torneira, não sai água, em que você abre a geladeira, estragou tudo, em que você pega o celular, ele está morto, mesmo que você tivesse carga, não teria banda. Então, uau, né, eu nem sei, por sorte as pessoas estão sendo muito solidárias e criativas na maneira de apoiar, mesmo numa situação onde o próprio apoio é difícil, é dramático. Então fica aqui meus sentimentos, e não vou ser leviano e também não vou dizer que eu sei o que vocês estão, não sei, absolutamente não sei, né? Nessas horas o tapete é puxado sobre os nossos pés, né? E o mundo perde consistência e a gente fica sem saber quando que vai acabar esse tormento, o que vai acontecer depois. Então, uau, eu não poderia deixar de comentar isso aqui, né? E falando, né, tem uma questão muito interessante aqui, que acho que até pode ser um bom eixo condutor com relação ao episódio de hoje, que tem a ver com expectativas e com expectativas frustradas e com sofrimento e com dor e com desespero. Eu comecei a ver agora de manhã o episódio, uma palestra, né, muito interessante feita na Royal Institute em Londres. Eles têm lá um auditório que eu quero conhecer. Eu conheci a Royal Institute, mas acho que eu não vi o auditório, estava fechado. Que é onde grandes cientistas, Faraday, por exemplo, um dos pais, né, da física, fazia ali suas demonstrações da eletricidade, do campo magnético. Esse auditório continua idêntico, né, e ele é usado para divulgação de ciência, e eu já recomendei inúmeras palestras que foram feitas lá, maravilhosas. E hoje eu estava vendo uma, não terminei ainda, sobre saúde mental. Saúde mental. E é muito interessante, aliás, esse é um outro bom eixo para a gente nortear aqui o nosso episódio, que são palavras, que são rótulos que a gente dá, né? Porque se a gente fala de saúde mental, a gente está pensando na mente, né? Como se existisse a mente em oposição ao corpo, né? Então, se você está com uma dor no quadril, como por acaso eu estou, eu vou num ortopedista. Se eu estou me sentindo, sei lá, deprimido, alguma coisa assim, eu posso ir a um psicólogo, ou num caso um pouco mais psicólogo que vai tratar mais ou menos do software da minha mente, não é mesmo? Ou então eu posso ir a um psiquiatra e ele vai me recomendar uma droga que afeta diretamente o hardware da minha mente. A questão é, quem disse que mente é um bom rótulo, né? Porque isso que a cientista ali está tentando mostrar, que isso não corresponde muito bem à realidade. Não é que você tem uma mente e um corpo, aquele dualismo que a gente está careca de criticar aqui, um dualismo que nasce talvez com Platão, que é reforçado depois pelo Descartes, que também muitas religiões fazem essa separação, né, entre algum tipo de coisa imaterial e algum tipo de coisa infelizmente material. O que ela coloca ali não. A primeira questão não, você não tem uma divisão clara entre o que é mental e o que é físico, né? Você pode ter, sei lá, uma alteração física, por exemplo, você está com uma inflamação, você está com fome, você está com dor, e isso pode afetar bastante a maneira como a sua mente funciona.
E o reverso também é perfeitamente possível, né? Você pode estimular algumas regiões do cérebro e isso pode disparar no resto do corpo sensações, processos inflamatórios. Então é uma mão dupla, né? Acho que ela nem chegou no ponto ainda em que ela vai mencionar que as suas vísceras, o seu intestino, né, o que acontece ali, que você tem trilhões de bactérias e fungos e vírus, né, você tem um ecossistema dentro de você, né, ele tem conexões nervosas super fortes com o resto do cérebro. Então é como se você tivesse um segundo cérebro, né, nas suas vísceras, e se sua saúde, seu microbioma não vai bem, a sua saúde mental também não vai bem e não dá para separar. Não dá para separar uma coisa da outra, não dá para imaginar que você vai tratar, né, o corpo e isso não vai ter nenhuma relação com a mente e vice-versa. Essa é uma questão que acho que já deveria ser ultrapassada, né? Essa ideia desse dualismo corpo-mente, corpo-alma, não. Não é assim que a coisa funciona. Tanto é que você pode tomar um remédio que é um placebo. Placebo é um remédio que não tem nenhum efeito físico concreto, a fórmula dele é inócua, é inofensiva, mas se você tomar num contexto em que você fala para o paciente que, olha, você vai tomar essa bolinha de açúcar aqui, né? Homeopatia, por exemplo, ou aquelas orações que em algum convento aqui em São Paulo, mosteiro aqui em São Paulo, escreve uma oração num pedaço de papel e você engole. Você não, porque você é uma pessoa muito... Né, você não vai cair nessa lorota, mas tudo bem. Mas vamos imaginar que alguém, né, seja convencido de que aquela bobagem vai fazer alguma diferença. Adivinha o que acontece? Faz diferença, porque se o cérebro criou essa expectativa, ele vai disparar processos físicos no seu corpo. Então mesmo o placebo às vezes tem efeito, não porque o placebo tem efeito, é porque o seu cérebro resolveu fazer alguma coisa diferente. E essa questão da expectativa eu acho que é muito interessante aqui, porque é uma outra parte da palestra dessa moça. Eu vou dar o link, como sempre o link está no radinhodepilha.com, o link está na descrição desse episódio, o link está no no canal que a gente tem no Telegram, no canal que a gente tem no WhatsApp, né, que só serve para isso, para divulgar os episódios. Ninguém dá bom dia, nem manda gifs animados, nem nada. O que é interessante ali é uma questão que parece quase de software, mas vamos lá. A questão é a seguinte, ela menciona um experimento que foi feito com primatas, e nós somos primatas, vale a pena lembrar, né, em que os caras, o primata está ali feliz e contente, e de repente plif, acende uma luz e ele ganha um suco. E o cara fica feliz da vida, porque suco é legal, suco é docinho, está pronto, que ótimo, tá, ok. Aí, se você está nesse meio tempo medindo o funcionamento do cérebro desse cara, ok? Você está medindo como? Pela quantidade de dopamina. Dopamina é uma daquelas substâncias que tem inúmeras funções. Aliás, não acreditem, isso acho que é um ponto fundamental na conversa dela, é que não existe uma bala de prata para nada. Né? Toda vez que alguém te diz, olha, a cura fundamental ou final de todos os seus problemas são cogumelos alucinógenos, ok, pode ter algum efeito, mas não é a cura. Não, a cura vai ser você comer só proteína. Né? Não, a cura vai ser você correr, a cura vai ser fazer sexo loucamente. Né? Toda vez que alguém vem com alguma bala de prata, fuja. Porque não existe bala de prata, tá bom? Essa é a questão, e já a gente vai falar de sexo, a gente vai falar do sítio dos pelados, que aparentemente é no Rio Grande do Sul também, não é? Mas toda vez que vem uma bala de prata, não, porque as coisas são muito mais complicadas do que isso. Então, faz algum tempo já que tem toda uma indústria aí de autoajuda e de placebos envolvendo a questão da dopamina, né? Se você controlar a dopamina, você vai ser feliz, né? Você vai ter uma saúde extraordinária. A dopamina tem vários papéis, mas um dos papéis que ela tem é ligado a uma coisa que eu estou sempre chamando a atenção aqui, que é a natureza fundamental do nosso cérebro. O nosso cérebro é um mecanismo de previsão, ele é um mecanismo preditivo. Por quê? Porque ele está sempre atrasado. Ele não consegue dar conta, ele demora muito tempo para processar, ele não sabe muito bem o que está acontecendo, então ele, para não ficar no atraso, ele tem que fazer previsões sobre o que deveria estar acontecendo agora, mas é tarde demais. Né? Então você está sempre prevendo, o cérebro é um mecanismo preditivo. Né? Então vamos lá, então vamos falar de novo dos primatas. O primata
Acendeu uma luz, o que quer dizer isso? Dopamina continua igual, não aconteceu nada. Aí dá um suco pro macaquinho. Aí o macaquinho fica felizão, dopamina em alta, ok? Ok. Segunda vez, acende a luz, suco. Quando acende a luz, dopamina igual, mas quando o cara toma o suco, dopamina em alta. Aí o que acontece é que depois de você repetir isso algumas vezes, o cérebro começa a ajustar seus mecanismos preditivos. Aí o que acontece? Quando acende a luz, quando acende o flash, bum, já dispara a dopamina antes do suco. Antes do suco já tem uma sensação de felicidade, porque o macaco já percebeu que toda vez que acende a luz ele ganha um suco, certo? Certo. Então, acendeu a luz, dopamina. Tomou o suco, dopamina. Acendeu a luz de novo, dopamina. Acendeu a luz, deu o suco de novo, dopamina. Ok? Ok. Agora vamos imaginar que você acenda a luz e dê para o macaco um copo d'água. O que acontece é que acendeu a luz, bum, dopamina, ele já está esperando alguma coisa na sequência, não vem o que ele esperava, vem água, dopamina cai, ele fica infeliz. Então veja, quer dizer que a água faz o macaco infeliz? Não, depende do que ele estava esperando. Se ele estava esperando alguma outra coisa, isso vai provocar infelicidade. Então, dopamina é um dos mecanismos químicos, né, do nosso organismo, não só do cérebro, para tentar balancear ou calibrar o nosso mecanismo preditivo. Né? Então, veja, ele até dá um exemplo interessante. Vamos imaginar, eu vou dar uma adaptada para a nossa realidade brasileira. Eu falo, olha, é o seguinte, se eu te der R$1.000, você vai ficar feliz? Vou, claro, sem mais nem menos, você vai me dar R$10.000? Que legal, então tá bom, eu vou te dar R$1.000 para você, ok? Ok. Agora eu vou dar R$1.000 para todo mundo que está ouvindo o radinho, ok? Ok, dopamina, que beleza tal. E aí, um dia você descobre que na verdade eu estou dando R$1.000 para vocês, só para você, e R$5.000 para todos os outros. O que acontece de uma hora para outra, os R$1.000, né, que imagina que surpresa boa, dopamina para tudo quanto é lado. Não, agora os R$1.000 vão fazer você infeliz, porque você sabe que os outros estão ganhando 5 e você está ganhando 1.000, o seu mecanismo de expectativa simplesmente foi para o saco, né? Imagina, se eu premiasse cada um aqui, cada vez que vocês terminassem cada episódio, e aí você descobre que você está ganhando menos. Então veja que coisa interessante, não é que a dopamina necessariamente é uma coisa sinal da felicidade ou não, é simplesmente como funcionam as suas expectativas. Então, se ao longo da vida você esperou, você aprendeu a esperar, ou seu mecanismo preditivo foi calibrado para toda vez que você faz alguma coisa certinha, mamãe te dá um beijo, né? Toda vez que você faz a coisa correta, mamãe dá um beijo. O belo dia que você faz alguma coisa correta e ninguém te dá um beijo, você vai ficar infelicíssimo. Por quê? Porque você acostumou a ter uma expectativa que foi frustrada. Né? Então, isso é extremamente interessante, ainda vou pensar mais a respeito. Né? Isso talvez explique aqui por que muitas vezes, quando eu consigo alguma coisa que criei uma expectativa gigante, né? Por exemplo, fazer a palestra do TEDx em Lençóis Paulista. Nossa, que legal, me chamaram. Né? Aí, fico super feliz. Aí demora pra caramba pro evento acontecer. Aí você começa a ficar infeliz. Aí o evento acontece e supera as minhas expectativas, foi muito mais legal do que eu podia imaginar. Aí eu fico feliz, mas aí eu já crio uma expectativa de quando que eu vou poder divulgar isso por aí. Aí demora pra caramba. E aí quando finalmente, né, você pode divulgar, você divulga, né? E aí o que acontece, você estava com uma expectativa gigante, que aquilo fosse mudar a sua percepção no mundo, né, pelo mundo, a sua reputação, a sua visibilidade, né, que de repente, né, mais uma vez a resposta ou a repercussão foi abaixo do que eu esperava e você fica infeliz. E é curioso, porque afinal você participou, você deveria estar feliz, mas simplesmente talvez o jogo de expectativas tivesse sido de alguma maneira contrariado e isso provoca infelicidade. Extremamente interessante, mas o que eu acho mais legal aqui dessa história toda, são 3 coisas eu acho na verdade. Reconhecer que não existe separação entre mente e corpo e alma, e seja lá o que for, tudo influencia tudo, né? Aliás, ontem eu
devo ter incomodado muita gente, lamento, né, quando eu insisti que não existe nada além de matéria, né, mas mesmo que a gente considere só matéria, você imaginar que o seu cérebro, de alguma maneira, sua mente, a sua situação psiquiátrica está separada do corpo, também bobagem, então esquece mente e corpo, é uma coisa, você é um organismo só. Segunda questão, não tem bala de prata. Então toda vez que surge aí na mídia alguma moda qualquer de dieta, de exercício, de meditação, como se isso fosse a chave, né, da sua saúde mental, sem mexer no resto, não, é oportunismo. E terceiro, que é uma coisa que eu acho que vale a pena a gente pensar, porque isso para mim é mais ou menos como software, é mais fácil de mudar, né, que é a questão das expectativas. Eu falei aqui de bala de prata e falei também de sexo, porque eu estava aqui, eu li uma notícia bastante desconcertante, eu vou dar o link para vocês, por uma comunidade no sul, eu não lembro exatamente onde, né, mas era conhecida como o Sítio dos Pelados. Então, antes dessa inundação pavorosa, né, você podia estar em Porto Alegre, no boteco com os amigos tal, e vinha alguém, né, bacana, jovem, simpático, carismático tal, oferecer para você uns cadernos e umas agendas feitas à mão, artesanais, com a arte da Frida Kahlo, com a arte de não sei quem, sei lá, com qualquer coisa parecida, e com grandes pérolas de sabedoria ali. Era de uma comunidade Osho. Osho, eu não lembrava o que era Osho, né? Ou talvez eu tenha esquecido voluntariamente, né? Mas Osho é um guru indiano, entre aspas, né, com inúmeras acusações de picaretagem, que fez furor, né, em algumas décadas atrás, com um tipo de abordagem, digamos, bala de prata. A ideia de que o segredo da felicidade, do bem-estar da sua alma é o sexo de todas as maneiras, todo o tempo, você tem que trepar. Bom, é muito sexo. Então, esse foco no sexo foi conectado a uma outra influência completamente deletéria, que é do Wilhelm Reich, que é um outro completo maníaco, que aliás foi preso devidamente, né, por ficar vendendo por aí caixas onde você poderia acumular a energia sexual do cosmos, né? O Reich insistia em que existe uma energia primordial no universo chamada orgone, que ela estaria ligada ao seu tesão, à tua sexualidade. Então a vida moderna fazia com que você tivesse pouca orgone, então você ficava meio broxado, né, e você tinha que incrementar a sua potência sexual e de vida, né, em caixas que ele tinha desenhado, baseado não sei em que princípio, né, que coletavam orgone do universo, com antenas, com as coisas que coletavam orgone e tal. Um completo maníaco, né? Não tem o menor fundamento, né? O cara pegou as ideias do Freud, que também já deveriam ter sido aposentadas faz tempo, porque as ideias do Freud também são todas imaginárias, não se baseiam em nada científico, né? Até o próprio foco do Freud na questão sexual, acho que é porque ele morava em Viena. Que lamento, que azar o seu se você nasceu em Viena e as pessoas são travadas. Se o cara tivesse nascido no Rio de Janeiro, em Salvador, em algum lugar onde a sexualidade é um pouco mais, ou digamos, muito mais bem resolvida, acho que o Freud não ia ter muito sucesso, né? Você fez isso com um monte de branquelo no século XIX, como no século XX. Então, as ideias do Freud não só não têm nenhum fundamento científico, material, mas também são notoriamente enviesadas do ponto de vista cultural e social, etc, etc. Mas, ok, como eu já falei para vocês, ideias são mais ou menos como os genes, né, se multiplicam e evoluem, né? Ideias ruins também, elas vão evoluindo e vão se tornando cada vez mais irresistíveis. Então, essa comunidade do Rio Grande do Sul, que tinha aí nem sei quantos jovens, quantas pessoas, né? Eles convenceram, tem um guru lá que tem um nome indiano, claro, mas tem um nome brasileiro também, né? Aliás, quando você entra nessa comunidade, você tem que adotar um nome indiano, não sei porquê, né? E o cara criou ali uma comunidade em que é sexo o dia inteiro, do jeito que ele queria, obviamente, incluindo tortura física, ameaças psicológicas, incluindo espancamento, provavelmente sexo não voluntário, né? E as pessoas todas achando que aí eles estavam no caminho porque eles estavam com muito mais energia do universo sexual, porque o mundo lá fora é careta e broxa, né? É um mundo neurótico e paranoico, então venham para cá. É lógico que sempre tem um guru, esse guru sempre tem alguns privilégios sexuais, esse guru pode bater em todo mundo,
né? Então, a gente acha que essas coisas não acontecem mais, mas aí já tem gente que escapou, gente que viveu durante anos nessa situação completamente insana, né? Completamente abusiva, né? E agora eles estão saindo e denunciando, então isso acontece mesmo agora. E, aliás, já que a gente falou de energia, tem uma questão que vale a pena a gente tocar também. Muitas vezes você ouve uns discursos holísticos com H, que na verdade eu acho que devia ser rolísticos com R, porque normalmente é rolo, né? Quando alguém está falando em uma terapia holística, ela pode até fazer um efeito como um placebo faz, mas normalmente é uma mistureba de, sei lá o quê, de física quântica, de almanaque, de, sei lá, espiritualismo também batido no liquidificador, né? Também a gente tem que tomar muito cuidado. Eu sei que a intenção de muitos profissionais é boa, o cara acha que ele está fazendo alguma coisa superior e sublime, mas normalmente isso não tem nenhum fundamento. É lógico que isso cativa pessoas, essas ideias, como eu falei para vocês, ideias ruins têm uma estranha capacidade de evoluir e se multiplicar, mas o que é interessante que se quem aprendeu um pouquinho mais, quem prestou um pouco mais de atenção na aula, né, antes de fazer o Enem, talvez você devia ser um pouco mais crítico com relação à energia, né? Então vamos pensar, eu me lembro de ter, quando era garoto, eu me interessei imensamente por coisas ocultas, esoterismo, I Ching, acupuntura, porque tinha na década de 70 uma revista que se chamava Planeta, que era uma coleção estapafúrdia de alienígenas, segredos da antiguidade e hermetismo, e obviamente uma coleção colossal, mas eu adorava aquilo. Eu demorei bastante tempo para me libertar dessas coisas e também de outras crenças de diferentes, né, naturezas. Não é? Mas então eu me lembro de ter lido ali de um experimento que havia sido feito. Na minha cabeça o experimento tinha sido feito por um russo, mas acho que isso, sei lá, faz parte de alguma outra lenda urbana, que era o seguinte: o cara pegou gente que estava morrendo, né, botou numa balança e ele teria percebido que quando a pessoa, morreu, o peso da pessoa variava sempre a mesma quantidade, que era 21 gramas. Então, olha só, quando o corpo morreu, alguma coisa deixou o corpo, essa coisa tinha peso, né? 21 gramas, é massa, não é peso, ok, mas 21 gramas que se perdiam. Acho que até tem um filme chamado 21 gramas, se eu não me engano. E a questão é a seguinte, Não. Esse experimento foi feito nas coxas, né, em condições muito precárias de mensuração. O cara pode ter soltado um pum, o cara pode ter arrotado, pode ter vomitado, várias coisas podem ter acontecido, né? A balança não era nenhuma maravilha, né, porque essa é uma precisão grande, né? Se você tem ali um cara que pesa 70 quilos, 21 gramas, sei lá, de repente caiu a aliança do cara, não sei. Mas, pois bem, ninguém conseguiu reproduzir isso, os dados dele também, os números variavam loucamente, então, não. E veja, é um experimento muito fácil de fazer, né? Se isso fosse verdade, você podia replicar isso em qualquer universidade por aí, se teria a prova incontestável de que alguma coisa vai embora, só que não, né? E antes que você ache que de repente essas 21 gramas são a energia, né? Que agora o corpo morto tem menos energia. Então você pode fazer como eu fiz, falei, ChatGPT, vamos imaginar que você, né, pensando como Einstein, que matéria é energia, etc e tal, que você convertesse 21 gramas, aliás eu falei errado, 21 gramas é masculino, 21 gramas, vamos repetir, 21 gramas, eu convertesse isso em energia. Quanto que isso dava? Aí, ele fez a conta, deu um número simplesmente monstruoso. E aí eu perguntei, isso em termos de bombas nucleares equivaleria a quanto? Pois bem, Hiroshima, né, que nós éramos amadores ainda com relação a bombas nucleares, né, nada que se compare ao poder do Kim Jong-un, né, ao poder do Putin, ao poder do Biden, né, a bomba de Hiroshima tinha mais ou menos alguma coisa entre 10 e 15, a gente tem uma unidade de comparação, né, de 15 mil toneladas de dinamite. Né? Então imagina que num belo dia, né, as pessoas em Hiroshima, ou também depois Nagasaki, estavam ali tocando a vida e de repente, imagina, começa a chegar 15 mil caminhões com 1 tonelada de dinamite e aí, explode. Então foi isso, 15 mil toneladas de dinamite, ok? Ok, fez aquele estrago que a gente conhece, certo? Certo. 21 gramas equivalem a 30 bombas de Hiroshima. 30 bombas de Hiroshima.
certo? Então, só para a gente lembrar que energia, a gente adora falar em energia, nossa, a energia desse lugar é maravilhosa, a minha energia aumentou, tudo no mundo, no universo é energia. Energia tem definições muito claras, né? E uma delas é essa, né? Se você tem, sei lá, massa é energia, veja, 21 gramas, que é uma dentada no sonho de valsa, não estou falando aqui das calorias, não estou falando de energia mesmo, né? Da relatividade do Einstein, você tem aí o equivalente a 30 bombas de Hiroshima. Então, é só para a gente, às vezes, ser um pouquinho mais rigoroso. Aliás, tem até um vídeo muito bonitinho, aliás, essa coisa de nomenclatura, né? A gente fala muitas vezes, sei lá, você tá num carro, o cara faz uma curva muito acentuada, você é jogado contra a janela, né? O cara vai falar que essa é a força centrífuga, né? Ou então quando você está fazendo um rodopio, aquelas brincadeiras de menina que ficam girando, eu nunca entendi, eu não tenho coordenação para isso, não é? É aquilo que você está sentindo nas mãos, é sua força centrípeta. Acontece que não existe força centrífuga, não existe força centrípeta, é um nome infeliz, né? As forças que a física reconhece são algumas, mas não inclui força centrífuga. O que está acontecendo ali é que não é que o movimento circular, não, é que simplesmente tudo nesse universo quer andar em linha reta. Quer andar em linha reta. Isso é uma coisa que o Galileu já tinha percebido, que o Newton formulou com muito mais clareza, que é o seguinte: se você tiver um corpo, né, livre de qualquer influência, ele está no vácuo, não tem nenhum tipo de resistência, se você der um pitaco, ele vai sair em linha reta na mesma velocidade sempre. Se não tiver atrito, claro, se não tiver ninguém assoprando, né, se não tiver um campo gravitacional, mas ele vai continuar em linha reta. Isso se chama inércia. Inércia explica que é um fundamento do universo, tudo quer andar em linha reta até não poder mais, até que alguém atrapalhe, né? Isso teve até uma implicação religiosa, porque muitas religiões achavam que se o universo está se mexendo, se o Sol está girando, o Sol está girando em torno da Terra. Você sabe que não é bem assim, certo? Ok, mas tudo bem. O Sol está girando é porque alguém está empurrando. Quem está empurrando pode ser Apolo. Por que não? Né, o carro de Apolo pode ser uma águia, pode ser, sei lá, quem está empurrando o raio do sol. Né, porque tem essa ideia que se alguma coisa está se mexendo é porque alguém está empurrando o tempo todo. Porque na vida cotidiana, se você para de empurrar, as coisas param. Então, se as coisas continuam, é porque alguém está empurrando, e esse alguém normalmente é uma divindade. Então, agora, quando o Newton chega àquela profunda conclusão, veja, não precisa ninguém continuar empurrando, porque as coisas querem continuar em linha reta. Certo? Certo. Então não precisa ninguém empurrar. Não precisa ninguém empurrar a Lua, ninguém precisa empurrar o Sol, ninguém precisa empurrar a esfera celeste. Não, as coisas vão continuar em linha reta. Então, se você pegar, né, amarrar, sei lá, uma pedra num barbante e ficar girando o barbante, e aí você vai sentir, né, que a tensão ali no barbante, e você vai falar, nossa, força centrífuga, força centrípeta. Não, o que acontece é que com o barbante você está forçando aquela pedra a desviar da linha reta. Ela quer continuar em linha reta. Tanto é que, se o barbante arrebentar, ou se você largar, adivinha o que acontece? A pedra continua em linha reta até cair. Certo? Certo. Então, a força centrífuga é uma ilusão. É uma ilusão, não tem nenhuma força ali. Simplesmente os objetos querem continuar em linha reta e você não está deixando. Não está deixando porque tem um trilho, não está deixando porque tem uma roda, não está deixando porque tem um barbante, mas na verdade não é nenhuma força extraordinária da natureza, é só porque os objetos querem continuar em linha reta sem nenhum anjo, sem nenhuma divindade empurrando, certo? Certo. E aí tem várias forças que também a gente pode questionar, né? A força gravitacional. Para o Newton fez lá uma fórmula que conseguia calcular a força gravitacional entre dois corpos, né, você deve ter visto a atração entre os corpos, o quadrado da distância, etc. E ele considerava isso uma força. Ele não entendia muito bem como é que isso se exercia à distância, né? Como assim, ninguém está encostando em ninguém, então o Sol atrai a Terra mesmo sem encostar, que força é essa? Ele falou, bom, desculpa, mas está aqui a equação matemática, é o que eu estou dizendo. Aí vem o Einstein e acaba dizendo, olha, a questão que não tem uma força misteriosa exatamente. O que acontece é que quando você tem massas, né, você tem um corpo, especialmente um corpo muito grande no universo, né, com muita massa, ele vai distorcer o espaço-tempo. E o que vai acontecer é mais ou menos como um trem, quando um trem vai fazer uma curva, né, o maquinista, ele não precisa virar o volante,
né? Na verdade, o trem está sempre andando em linha reta. O que acontece é que às vezes você entorta o trilho, né? Você entorta o trilho, aí ele faz uma curva, o trilho aponta para cima, ele vai subir, mas o cara não fez nada. Pro trem, ele está sempre indo em linha reta no trilho. Se o trilho for para lá ou for para cá, são outros 500. Então, o que a gente sente como força da gravidade, na verdade, é a distorção do trilho, né? O trilho está apontando, você quer continuar em linha reta, mas o trilho é curvo, então ele está apontando para baixo, então você vai cair para baixo. Então, é muito interessante, não é intuitivo, claro que não, né? Aliás, eu vou até introduzir vocês a uma grande explicação metafísica que sempre me inquietou a alma, né? Que é por que todo fone de ouvido, veja, fone de ouvido no tempo em que eles tinham cabo, né? Todo fiozinho de fone de ouvido se enrosca como se fosse um espaguete. Você pode organizar, dar umas lacinhos ali e tal, enrolar ele em volta do dedo. Quando você vai pegar, o bicho enroscou de uma maneira inexplicável. E eu nunca entendi. Fio de telefone, de interfone. Fio de interfone é outra loucura, né? Ele sempre enrosca. A questão é por quê? Aí eu já estava pensando, quem sabe isso é uma força oculta do universo, a matéria escura, a energia escura, não sei e tal. Não, mas é uma força também, isso é muito interessante, eu achei, que é uma força ilusória, mas que praticamente funciona como uma força que é chamada de força entrópica. Por que é uma força entrópica? Vamos lá, você colocou o seu fiozinho dentro da bolsa e saiu andando por aí. No que você sai andando por aí, ele começa a ser sacudido para tudo quanto é lado. Ele começa a ser cutucado, sacudido, mexido, virado, girado. O que acontece é que você está praticamente injetando, colocando energia nesse fio, né? Energia cinética, energia, né? Você está torcendo o bicho, de maneira aleatória, o tempo todo, de maneira aleatória, e o que acontece é que é um princípio também do universo, a entropia só aumenta, a desorganização só aumenta. Toda vez que você tem energia sobrando, ela vai ser absorvida da melhor maneira possível e vai gerar a coisa mais confusa possível, porque é a maneira que dissipa mais energia. Então, a energia que você gastou ou que você introduziu nesse teu pequeno sistema, que é o teu fone de ouvido, ou seja, qualquer outro cabo desses, não é? Ela vai o tempo inteiro provocando alterações, dobras, mas sempre da maneira mais caótica possível, porque é assim que funciona a entropia. Então, quando você vai ver no final, né, você tinha um fio que estava mais ou menos organizado, e aí você passa a ter um fio completamente desorganizado, né, como se alguma força tivesse acontecido. E é isso que a gente poderia chamar de força entrópica, entre aspas, porque não é uma força, é simplesmente a soma de todas os movimentinhos que você fez, as bagunças que você fez, elas acabam sendo incorporadas da maneira mais caótica possível, né? Então é como se a entropia fosse uma força. Mas, na verdade, não é, né? Essa coisa de rótulos é uma questão interessante. Mas eu tenho um outro tema aqui que eu acho que vale a pena comentar com vocês. Aliás, acho que eu vou fazer aqui uma pequena pausa, porque eu não sei o que fazer com essa informação, eu não sei onde encaixar. Talvez eu vá encaixar também nessa história de energias, né, as energias misteriosas. Porque, pasme, tem um artigo aqui na BBC Brasil dizendo que tem gente na internet atribuindo as enchentes no sul, não ao aquecimento global, não à crise climática, não ao fato de que a gente está vivendo como os completos mentecaptos que não querem saber do dia de amanhã, né? Não porque a gente... Não, claro que não, isso tem uma outra causa. A causa é as antenas HAARP, porque na década de quando? Nem sei que década foi, 70, 60, 50, sei lá eu, os Estados Unidos teriam começado a fazer um experimento para ver como afetar a ionosfera. Então fizeram ali umas antenas para ver como é que campos magnéticos alteram a ionosfera. Isso rapidamente virou, no mundo conspiratório, como uma arma americana capaz de influenciar o clima. Então, veja só, tem gente hoje alegando que o que está acontecendo no Rio Grande do Sul é uma conspiração internacional, provavelmente promovida por, sei lá, alienígenas que gostam de criancinhas numa pizzaria, não é? Que estão manipulando o clima através dessas misteriosas antenas que os Estados Unidos têm no Ártico. Ok, eu não sei o que fazer com essa informação, você realmente pode, fica a seu critério aí, mas eu tenho uma questão aqui que eu quero comentar, que eu acho que vale a pena.
duas, né, para a gente começar a encerrar o radinho. Uma delas é um dos apresentadores divulgadores de ciência que eu mais admiro, que eu mais aprecio, que inclusive eu apoio, assim como os super raríssimes apoiam o radinho, eu apoio o canal desse cara também, o Hank. Ele tem um canal de ciências e ele teve câncer recentemente, ele teve um linfoma. Né? E ele fez questão de, ao longo da doença toda, da pior fase, da melhor fase, mesmo do processo de cura, de tornar isso o mais transparente possível, né? Para as pessoas terem um entendimento melhor, um entendimento maior do que é você ter um câncer, como o câncer funciona, absolutamente maravilhoso, muito didático e tal. E ele estava enveredando agora por um tópico que é bastante preocupante, que é o seguinte: Covid. Covid causa câncer? Causa é uma palavra muito forte, né? Ele mesmo fala, olha, cara, se eu fosse fazer o título correto, ia dar 3 linhas de título, né? Uma infecção pelo coronavírus, blá, 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 SARS-CoV, blá, 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 ele aumenta a chance de você desenvolver. Eu falo, cara, desculpa, o título é um pouco sensacionalista, mas vamos lá. E ele faz um vídeo muito bacana, mostrando que talvez, é um pouco cedo para dizer, porque a gente tem pouco tempo de experiência ainda com Covid. Imagina, a pandemia mais ou menos acabou faz pouquíssimo tempo, né? Ela começou também faz pouquíssimo tempo, então a gente não tem um super histórico, né? Porque a gente sabe hoje que alguns vírus acabam sim sendo relacionados a doenças, por exemplo, o HPV, que é um vírus que você pode contrair, sei lá, na juventude, ele pode lá para frente, 10, 15 anos depois, né, fazer com que surja um câncer, né? A mesma coisa para, como é que chama aquele mononucleose, também isso pode propiciar, por exemplo, o câncer que ele teve, um câncer de linfoma, ele está associado a infecções de mononucleose, mas numa taxa muito baixa, quase todo mundo acaba tendo mononucleose em algum ponto da vida, né? Sapinho, essas coisas, mas 0,2% das pessoas que tiveram mononucleose, elas têm uma chance muito mais alta de desenvolverem algum tipo de câncer. É muito pouco, é uma correlação, né? E a mesma coisa, acho que também tem uma correlação bastante forte entre mononucleose e esclerose múltipla. Pessoas que tiveram mononucleose, elas têm 35 vezes mais chance de desenvolver esclerose múltipla. Então, antes que você ouça alguma terapia mirabolante sobre, sei lá, esclerose múltipla e algum outro fator conspiratório, não. Muitas vezes é algum vírus que você contraiu lá atrás e décadas depois isso vai se manifestar de uma maneira nefasta. Mas a questão é, por que um vírus pode provocar ou não provocar um câncer? Que história é essa? Tem uma certa lógica aí. A questão é a seguinte: como é que um vírus normalmente funciona? Né? O vírus, você nem pode chamar de vivo, nem se está vivo ou não, porque ele, para se reproduzir, né, para ele fazer o estrago que ele faz, ele precisa encontrar uma célula, ele precisa entrar nessa célula, ele vai conseguir entrar nessa célula, ele vai sequestrar ali a máquina Xerox da célula e vai começar a fazer. A célula é o seguinte: eu sei que você tem essa máquina Xerox aqui para fins bastante nobres, mas eu vou usar para fazer cópias de mim mesmo. Né? E aí ele começa a usar o maquinário da célula, a energia da célula, para fazer cópias de si mesmo. E ele começa a fazer cópia de si mesmo até uma hora em que a célula, percebe que tem alguma coisa errada e a célula sinaliza, fala, olha, tem alguma coisa errada comigo, né? E o corpo tem mecanismos de suicídio celular. Né? Quando uma célula percebe que tem alguma coisa muito ameaçadora, sobretudo na questão de genética, né, de DNA, ela pode sinalizar a própria morte. Então ela fala, eu quero morrer, por favor, alguém me mate e tal, e vem o corpo e bum, mata a célula. Ok. Só que quando isso acontece, o vírus... coitado do vírus, né? Ele estava ali feliz e contente e a célula resolveu se matar, né? O corpo resolveu matar a célula. Então, alguns vírus desenvolveram a capacidade de desligar esse alarme. Ele desliga essa capacidade que a célula tem de sinalizar que tem alguma coisa errada e pedir para morrer. Então, ele prolonga esse estado completamente nefasto da célula até não poder mais. Acontece que esse alarme que as células têm, né, tem alguma coisa errada com o meu DNA aqui, por favor, me matem, isso é uma defesa do corpo, inclusive contra câncer, né, porque um tumor justamente, imagina, quando a célula percebe que tem alguma mutação negativa,
ela tenta se destruir. Se ela não se destruir, isso pode virar um tumor e isso pode virar um câncer. Né? E muitos tumores, muitos cânceres também, como é que é o plural de câncer? Agora eu não sei. Vamos falar muitos tumores malignos. Não é? O que eles fazem, que eles acabaram evoluindo para fazer, é justamente desligar esse mecanismo de alerta, desligar esse mecanismo de destruição. Então o câncer passa a ser mais ou menos como a família Bolsonaro, né, que vai eliminando as possibilidades de serem pegos ou de serem presos, né, para fazer cada vez mais estrago. Então veja, um tumor faz isso. E um vírus pode também aprender a desligar esse alarme. No que ele desliga esse alarme, não é que o vírus em si está provocando o câncer. Não, o vírus está facilitando o surgimento de tumores. Né? E aparentemente, e aí vale a pena assistir o vídeo para ver todos os detalhes, o Covid desliga, em alguns casos mais graves, ele começa a perturbar essa capacidade da célula de se autodestruir. Então, se ele deixa o corpo, em casos mais graves, se ele deixa o corpo sem essa defesa, qualquer mutação negativa pode ter um efeito incontrolável. Então, eu achei isso extremamente interessante. Ciência, correlação, não é mágica, não é antenas não sei aonde, não é o 5G, né? A gente tem um entendimento hoje do funcionamento da vida muito superior a qualquer coisa holística. Né? Mas aí só para encerrar, uma coisa que eu achei muito interessante, é um artigo que parece mais ou menos óbvio, mas que também tem algumas implicações, que é o seguinte: cientistas estão percebendo que crianças, toda criança nasce diferente, ela nasce com potenciais diferentes, né? Genética, certo? Você combinou os genes do pai e da mãe, eu já falei que cada um de nós aqui é uma chance em 70 trilhões, não é? Então você tem ali mesmo gêmeos, não é tão idêntico assim, tem pequenas mutações, tem pequenas diferenças, mas o que acontece é que crianças, é o que essa pesquisa indica, elas muito cedo, elas começam a perceber, né, do que elas gostam mais, o que elas gostam menos, o que elas têm mais facilidade, o que elas têm menos facilidade, o que elas têm mais talento, o que elas têm menos talento, e elas vão ativamente fugir daquilo que é contra suas tendências naturais, genéticas, e vão buscar aquilo que são mais afins com suas tendências genéticas naturais. Eu não tive filhos, minha mulher também não, mas acho que quem teve filhos já deve perceber que a criança vai querer fazer uma coisa e não vai querer fazer outra. Né? A criança não vai querer ler, a outra, como eu, né, na minha infância, só queria saber de ler. Né? Então, veja, a criança não só já nasceu com potenciais diversificados, mas ela mesma vai reforçar ou vai implementar essas diferenças escolhendo aquilo no seu ambiente, veja, uma escolha ativa do que ela quer engajar ou não. Ela quer ver mais televisão, ela quer dançar mais, ela quer jogar mais bola, né? Então isso é muito interessante, isso mostra como a sua genética e o seu ambiente, eles têm aí uma relação indissociável. Então você pode dar o mesmo ambiente para 500 crianças, mas o resultado não vai ser igual. Você pode ter a mesma família com 10 filhos, eles também não vão desenvolver as mesmas coisas, porque eles ativamente vão dar uma miguelada aqui, preferir uma outra coisa ali. Ok, parece bastante natural, mas isso também pode ser uma indicação para eventuais tratamentos, porque de repente pode ter gente com dislexia, pode ter gente com alguma deficiência, com uma dificuldade qualquer, e se você consegue identificar isso geneticamente, existem testes hoje para isso, né, que a pessoa vai ter essa dificuldade, você pode tentar contornar um pouco essa miguelagem da criança e forçar um pouco mais no caminho que de repente vai tornar essa diferença menos dramática, porque se deixar, a criança vai reforçar essa própria diferença voluntariamente. Eu achei muito interessante, de novo, isso vai contra, já que a gente está falando aqui de ideias ruins e filósofos com uma influência nefasta, né, você tem lá no campo da psicologia um cara chamado Skinner, que é o pai do comportamentalismo, como é que chama? Psicologia comportamental, é assim que chama, behaviorismo. Né, que ele falava, não, todo mundo é uma página em branco, você me dá uma criança, eu transformo no que eu quiser. Se você quiser um artista, um atleta, um político corrupto, eu transformo porque você é uma coisa em branco.
né? Não, a gente não nasce em branco, né? E não só a gente não nasce em branco, a gente não nasce pré-determinado. O que acaba acontecendo é que você vai interagindo com o ambiente de uma maneira voluntária, ou mesmo inconsciente às vezes, mas de uma maneira ativa, e isso vai acentuar o que já estava mais ou menos previsto na sua genética. Então, não somos páginas em branco, né? Somos diferentes, a mesma fórmula não funciona para todo mundo, né? Eu achei isso razoavelmente interessante, espero que esse episódio tenha valido a pena. Estou aqui com o coração apertado ainda por causa dessa situação toda no Rio Grande do Sul, tenho extremo carinho por aquele povo, por aquela cidade. Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã.